E estamos de volta. Boa noite para si que só agora está a nos acompanhar. O ponto de vista de hoje aborda temas sensíveis como a ansiedade e a depressão, transtornos psicológicos que podem levar ao suicídio. Os convidados são Gerson Semedo, psicólogo clínico, e Jeremy de Brito, psiquiatra e terapeuta de apoio. Em Cabo Verde, o suicídio é a primeira causa de morte por causas externas, com um registro de cerca de 50 óbitos por ano, segundo dados nacionais. Como é que analisa essa problemática a nível nacional? Recentemente tivemos o registro de um adolescente que pôs término à sua própria vida. Dados é algo interessante. Está apontando um pouco o que está acontece. Está a chamar os dados capazes pode ser complementado melhor, não só questões do suicídio, que ainda também é um pouco variável, para modo não todo óbito não te identifica que pode ser morte que foi em relação à autópsia em si. Então nunca tem um dado tanto concreto, mas não funciona daquele que não tem acesso. O que nunca tem também é aquelas questões de atentados de suicídio, que está apontando a questões do primeiro atentado, depois de que lá a porcentagem que em Sintalema correto é ali 600% a variável para acontecer uma segunda vez ou a terceira vez. O que significa que não tem variáveis de pessoas que já fazem o primeiro atentado, que foi sucessivo, mas não sabia por bem acontecer. E nunca tem informação completa para saber como que não está trabalhando. Agora, de outra parte também, nunca tem ainda um plano muito concreto. Quem acha que é lamentável, uma hora que não está fazendo intervenções, quem acha que tem coisas que é muito simples que pode ser feito. Nesse momento de pandemia, não temos olhado escala excessivamente alta nas questões de suicídio, depressão. Depressão é uma doença, questões que é interessante, é uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa. Você pode identificá-lo tanto sobre fazer variáveis de estudos físicos, que está mostra em si. Então, mas ele é danífico ao próprio cérebro, ao morto. E Dachama não deve analisar um pouco intervenções que é feito para modo não saber bem onde uma escala ainda mais sucessiva para o que acontece foi também uns momentos traumáticos. Agora ele começa a revelar um pouco de tempo, já não senta passa tempo, porque não começa a hoje o impacto não só o historial que tem vindo, nós não tem um historial de um continente que tem vivido traumas extensivos, que até passado de geração a geração, então já não tem um historial de propícios, gatilhos que se faz. E depois não tem o que acontece ultimamente, então não tem variáveis de coisa que está bem acontece, não tem que estar preparado. Agora, intervenções podem ser ultimamente simplificados também. Mora aí o colega Santa Frade, tem que ter um conjunto de variáveis de Ministério de Saúde, Educação, de Família, Justiça, mas a informação que custa muito. Informa qual é. Não só questões de suicídio, mas depois não tem levado como um acto em si, só que não tem que falar sobre variedades de questões de saúde mental. Que o colega não celebra data sobre questões como de suicídio, não está fazendo tudo sem nível e tudo depois de que lá nunca está falando mais sobre que questões, nunca tem nada que te intervém, mas não sabe me se acontece. E a hora que não volta num caso de uma criança, o que tem acontecido na sua vida que te leva para que lá acontece. Variáveis de situações que não hoje. Então, não vale a pena só falar sobre as questões de suicídio, mas não fala sobre questões sociais também que causam situações drásticas, naquele. Apoios que podem ser feitos para prevenir, e não enfoca na prevenção, em vez de só também espia no último acto. Okay?
e que ela, às vezes, é muito complexo de ser feito. É muito complexo. Onde a colega faz, usa as várias comunidades que isso está a ser feito para não fazer comunicação, mas também tem um contrabalanço social de variáveis de comunicações que te ajudam contra o autoestima do próprio ser. E informação que é constantemente balado a pessoas. Um ponto de meios sociais que gostam também, criam outra modalidade de uma comparação. Você toma uma criança que está no mundo ali e abrir uma variável de mundo, o que é negativo, é muito bom, mas também que já tem questões de impotência, que está hoje variáveis de situações e, às vezes, sem muito controle parental, de verbalmente ser acusados por amigos e vários que nunca sabem o que é que isso acontece, e te isola, te fica fechado no quarto e nunca te identifica nada. Mas é que são crianças, é que são adolescentes e adultos também, com burnout, excessivo trabalho, que te chega na casa cansadíssimo. E não se fala, às vezes, uma classe média, mas numa classe meio baixo, onde que você trabalha num momento excessivo, para chegar na casa depois. E não bem cuidar dos seus filhos, para entender o que é que acontece. Não tem que trabalhar tudo o que é meios para criar um apoio na prevenção e na alerta em si. Enquanto especialista em psiquiatria, Dr. Jeremy, como é que deve ser abordada a problemática do suicídio aqui em Cabo Verde? Muito se fala em números, como o Dr. Gerson referiu, esquece-se das tentativas do suicídio. Certo. Primeiramente, provavelmente, mas números deve ser bem mais alto. O número deve ser bem mais alto, não tem uma carência, né? Não está fazendo aquilo que não tem, mas não tem uma carência tudo que tem a ver com diagnóstico, não tem a ver com tudo que tem a ver com seguimento, certo? Então, não está dúvida que tudo morte que não tem de uma forma abrupta na população jovem, mas está fazendo autópsia, certo? Então, talvez que suicídio deve ser bem mais, suicídio tentado e suicídio consumado deve ser bem mais alto que aquele que não tem e noção, né? O que é que pode ser feito? Primeiramente, começou já e transtornos mentais acima de qualquer outra doença. Esse é crônico, a maior parte desse, mas quem é que tem diabetes, está procura ser endocrinologista sem nenhum problema. Quem é que tem insuficiência renal, está bem na nefrologia para fazer ser hemodiálise sem nenhum problema. Então, tenta educar pessoas, mostra às pessoas uma tem nada de ser estigmatizado, mas simplesmente é mais uma parte de organismo que está disfuncional e que precisa de tratamento para entrar no caminho, certo? Então, aquela é a primeira coisa. Agora, sim, um costuma te defender que mais importante de que é cozer, não deve perguntar é para morte. É cozer é suicídio, é cozer é ansiedade, é cozer é depressão, mas para morte. Lá não está voltando um pouquinho atrás, quem fala de mecanismo de defesa, porque trauma sempre existe. Nunca se está banalizando trauma, que fique claro. Mas trauma, pressão social sempre existe. Eles mudam com o tempo, mas sempre estive lá. Cada um, na realidade temporal, mas sempre estive lá. Mas por que então que hoje em dia, essa muito mais, se calhar para ter mais meio diagnóstico, também. Mas para se calhar tinha mais mecanismo de proteção. Igreja tinha, se calhar, um lugar mais forte. E alguém fala de igreja, é só igreja convencional. Tudo que está e reforça a espiritualidade. Para morrer, a nós é, por exemplo, se está falando, a nós é físico, a nós é emocional, a nós é espiritual também. E psíquico. Então, tem 4 componentes, certo? Então, se um se vê a falha, aí é problema. Repara, antigamente não tinha família, pai, mãe, avó. Por exemplo, minha pessoa está falando que tem autoestima. Mas não está falando para morrer bem de aquela família convencional. Pai, mãe, avó, irmão mais grande, que puxam no rede, que faz espera,
que faz para, e hoje em dia que tem que lá, hoje em dia eu vejo que não tem pai com mãe, que é programa, pai com mãe que está preparado, e pai com mãe que está para príncipes e princesas, que está preparado a estressor, a sobrecarga, a pressão, certo? Então assim, para mim, por minha coisa que podia fazer, enquanto psiquiatra, eu falo enquanto psiquiatra, era para ter um ambulatório, ou ambulatórios de suicídio e tentativa de suicídio. Ou seja, ambulatório para prevenção contra o suicídio. Onde que tudo pessoas que tentam suicídio e que conseguem, essa serve acompanhá-lo lá. E há um ambulatório multifacetado novamente. Por quê? Porque o que te leva um bipolar a cometer suicídio é diferente do que te leva, por exemplo, só com o transtorno de personalidade borderline, que é diferente do que te leva uma pessoa com depressão. E se a abordagem, forma de tratar é diferente. Porque a hora que não conhece no tudo dentro do mesmo saco, não se tenta sim, mas não se tenta em vão. Então assim, não se dentro de uma sociedade individualista, infelizmente, onde que já tem mais redes de apoio e que as que tem, que está funcionando, então pessoas que têm um de recorde. Por isso que, se tiver tempo, também fala disso, que sinais, acho que a senhora já tinha perguntado, mas tive a oportunidade de responder, que é quais os sinais do possível suicídio. Alguns desses: desesperança, desespero, desamparo, ok? Então imagina uma pessoa que sabe onde que estava a ser amparado, que tem amparo. Porque repara, só para terminar, não se fala de mas que é importante, não está numa sociedade, já que a senhora fala de Cabo Verde, nem a ponto de vista, aí pode ser errado, até porque não está fazendo estudantes, em outra vista de fantásia, ok? Mas não está fazendo nem a ponto de vista, não está numa sociedade onde que violência foi normalizado e está a ser normatizado. E suicídio é o quê? Suicídio é nada mais, nada menos que ato mais violento que uma pessoa pode fazer. É suicídio e homicídio, mas suicídio é considerado mais porque está por fim a vida. Mas não é uma sociedade muito violenta, que a agressividade é uma coisa normal. Então não está acha normal a hora que não tobe palavrão na rua e não também espanta a hora que não há alguém que agride aquele outro. A hora que não há alguém que mata outro, a hora que não há alguém que finga a sua vida. Porque torna uma opção. Agressividade e violência torna uma opção e se torna cada vez mais a primeira opção. Então, muitas questões que têm que ser vistas e cada ator da sociedade deve fazer seu trabalho e não apontar dedo. E hoje é ter uma corresponsabilidade e não culpar, corresponsabilidade. E se cada um faz parte, acredita, pode melhorar. Pode melhorar.